E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E veja que é você fazer o seu, né? Isso porque bastante gente, quando eu falo sobre queijos vegetais, logo me rebate dizendo que mas eu provei queijo vegetal e não gostei. É meio ruim, não sei o que, e vem com esse tipo de argumento, né, para depreciar o queijo vegetal e assim até de alguma maneira aceitar a condição de que vai continuar comendo queijo tradicional ou até buscando opções zero lactose, que na verdade quem é super sensível à lactose, eu nem sei se cabe, né, consumir esse tipo de queijo, ou até faz o uso de enzimas para tentar acabar com os efeitos secundários e não tão bons assim, né, quando consome e tem uma certa intolerância. Mas o intuito aqui é pelo menos mostrar para você, ou pelo menos discorrer sobre o porquê de alguns queijos vegetais eles serem realmente não satisfatórios, para não falar, é ruim, não satisfatórios, vamos colocar nesses termos, né? Provavelmente quem chegou nessa conclusão acabou consumindo um queijo vegetal que é feito por empresas grandes, né, ou seja, já tem uma certa escala industrial, né, estamos falando de queijos vegetais comerciais. E eu não sei se você já chegou a pegar uma certa variedade desses queijos vegetais que são feitos por empresas grandes e se atentou ali aos ingredientes. Se você pegar 10, por exemplo, desses e ver o ingrediente desses 10, você vai perceber uma certa recorrência. Muitos deles são extremamente parecidos. E até se você pegar, por exemplo, uma única marca, pega aí a marca mais conhecida que você tem na cabeça e for avaliar os diversos tipos que essa marca traz para o mercado, você vai perceber que os principais ingredientes eles são os mesmos, tá? E justamente por isso é que acaba não caindo muito no seu gosto. E ali a base ela é praticamente água, amido modificado, óleo de coco, aromas, conservantes e assim vai. E isso quer dizer o quê? Que a textura ela não vai agradar tanto assim. Primeiro porque quem está consumindo esses queijos vegetais não está sendo, vamos colocar assim, avisado, para não dizer educado, né? Eu acho que isso seria até um trabalho de educação publicitária que essas marcas deveriam fazer, de qual é a situação que você deve usar esse queijo vegetal para poder consumir. Então, às vezes você compra o queijo vegetal, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um pedaço dele e comer, sim, com nada, né, para experimentar. E aí já desagrada na hora. Dentro disso, pode ser que crie um certo rechaço na sua cabeça, que daí qualquer coisa que você vá consumir com esse queijo vegetal não vai ficar bom por conta dessa primeira impressão. Então a textura acaba sendo muito semelhante entre eles, e uma textura, de certa forma, que ela traz um certo ar de artificialidade, assim como o aroma, o sabor dele também pode carregar alguma coisa mais artificial. Isso porque eles se utilizam de aromas. Pode estar escrito aroma natural de cheddar, aroma natural de mussarela, aroma natural de provolone. Quando na verdade você trabalhar com aromas, e obviamente as empresas sabem disso, mas é muito delicado, porque a concentração aromática nesses produtos acaba sendo altíssima. Então, pouca coisa que você coloque ali pode já dar uma interferência muito grande, principalmente quando você usa isso em casa. Eu já cheguei a utilizar esses aromas comprados de queijo vegetal e realmente, assim, às vezes você põe uma gota, uma não, né? Mas coloca ali 3 gotas, não fica muito bom. A hora que você coloca 4, passou do ponto. Então como que você vai dosar meia gota? Né? Fica meio estranho assim. E o limiar, ele é muito sensível para você passar do ponto ou para ficar aquém do ponto. Né? Então, em relação a esses queijos vegetais mais comerciais, realmente eles são muito parecidos e o aroma, ele pode, para quem é mais sensível, né, pelo menos em termos de paladar e aroma, pode
parecer um pouco mais artificial, e aí de fato não vai gostar. Porém, se você utiliza isso já numa preparação, algo que foi colocado no forno, ou foi usado para gratinar, alguma coisa assim, aí pode ser que passe, porque você está consumindo ele diluído com outros sabores de uma comida, e aquilo ali, claro, vai trazer aquela lembrança do queijo, vai trazer aquele gosto que está mesclado com vários outros sabores do preparo que você fez, né? E aí sim pode ser que passe dentro da sua barra ali de ser um produto bom ou não, né? Agora, por outro lado, você pode também ter tido contato com queijos vegetais mais artesanais, aqueles que são feitos por pequenos produtores, que estão presentes em feirinhas ecológicas, veganas e tal. Esse tipo de produto não é tão difícil assim de você também não gostar dele. E isso principalmente por dois motivos. O primeiro acaba sendo por conta da fermentação. E não que a pessoa tenha tido alguma má intenção, ou não saiba fazer, ou alguma coisa do gênero. Não. É porque o que as pessoas entendem por um sabor agradável pode variar muito. Então, quem está trabalhando com o público precisa estabelecer um padrão que vai tentar agradar a maioria dos clientes, né? Mas o que pode acontecer? De essa fermentação, às vezes, ela está um pouco mais acentuada para alguns paladares, ou até aquém do que deveria ser fermentação. Eu já tive prova disso para os dois lados. Eu já cheguei a comprar queijos vegetais mais artesanais que trazia nos ingredientes fermento, né? Ou seja, foi um queijo vegetal fermentado, mas quando eu fui provar, cadê o sabor da fermentação que eu tanto queria? E isso porque, assim, eu já cheguei a pegar marcas que tinham, por exemplo, 4 tipos diferentes. E isso trazendo até com ervas, com páprica defumada, com não sei o que e tal. E eu sempre opto, quando eu não conheço a marca, eu vou pegar o mais simples de todos, porque se esse simples de todos tiver realmente bom, os outros vão estar bom também. Eu parto desse princípio, coisa mais particular. Mas quando eu cheguei para experimentar esse, aquele sabor da fermentação que estava faltando, ou seja, para o meu paladar, aquilo ali não tinha sido fermentado devidamente. Assim como eu já peguei queijos vegetais que estava no frigorífico ali, numa geladeira do estabelecimento, estava dentro do prazo de validade, mas quando eu consumi, ele já tinha aquela picada da fermentação que já tinha sido passada. Então é uma arte um pouco mais delicada de você conseguir masterizar ela e realmente colocar para venda. Então é um pouco mais difícil isso, nada impossível, mas precisa ter mais cuidados quando você está mexendo com o público. Agora, o outro ponto de queijos vegetais mais artesanais que pode trazer alguma alguma inconstância ou que você não vai gostar muito, é a parte da textura. E isso porque, como estão trabalhando com o público, precisam vender numa escala um pouco maior, o tempo acaba sendo uma questão de prioridade. Então, vão fazer e a parte da maturação, ou seja, o tempo que esse queijo vegetal vai ter de cura, ele pode ser o mínimo possível para ele ficar num certo formato e não se desenformar, né, vamos dizer assim. Portanto, estamos falando de 15 dias, 20 dias. E isso muitas vezes não é suficiente para ele ter uma certa firmeza. Quando você compra, leva para sua casa, vai colocar para comer, tira uma fatia, aquilo ali está não tão firme quanto você gostaria que tivesse. Então esse é um ponto interessante para levar em consideração também. Portanto, uma das coisas que a gente pode fazer para contornar isso é realmente fazer o próprio queijo vegetal, porque você vai ter um controle muito maior do processo para que a fermentação esteja devidamente no gosto seu e também a firmeza dele chegue no ponto que você mais gosta. Para fazer um queijo vegetal em casa, é claro que não é basicamente pegar uma receita na internet, tentar fazer agora e amanhã ele vai estar pronto ou você vai ter sucesso nisso, mas
diz respeito a um certo aprendizado. E se você quer aprender a fazer isso daí, eu vou dar 3 aulas num evento que eu vou fazer, que eu vou te mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para você participar é gratuito, é só você se inscrever no link que está na descrição desse vídeo.